Muito bem, estamos aqui novamente para um podcast do John Knox, Centro de Estudos da Primeira IPI de Bauru. É muito bom estar com você aí no seu carro, na academia, em casa, ou fazendo nada, mas ouvindo esse podcast. E hoje falaremos sobre o fim dos tempos, assunto interessantíssimo. E eu estou aqui com ele, Pastor Rodrigo, que não só assistiu todos os filmes, mas tem toda a coleção da série Deixados para Trás. Fala, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês novamente. E não estou só, estou aqui com o quarto Cavaleiro do Apocalipse. Muito boa. Reverendo Daniel Rocha. Muito boa. Queridos, muito alegre. Ele ficou até desconcertado, né? Mais uma vez, comentando a respeito do povo daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Estamos mais uma vez sendo guiados aqui pelo pastor Davi, esse homem escatológico, que vai então conduzir o nosso assunto a respeito da doutrina tão importante da palavra de Deus. Trata sobre as últimas coisas. Então fique ligado e tome nota se você quiser, porque nós vamos falar sobre uma série de questões muito importantes hoje. Muito bem, seguimos aqui com o podcast sobre o fim dos tempos. E esse sempre é um assunto delicado, né? Delicado porque ele permeia o imaginário coletivo de crentes e de não crentes. Verdade. É lógico que todos olhando de uma perspectiva diferente, né? Então, Pastor Daniel, assim, de modo geral, por que é importante nós pensarmos sobre o fim dos tempos? Nossa, essa pergunta ela é muito interessante, porque ela trata, pelo menos ainda que superficialmente, de uma das principais características da nossa fé cristã. Lá no começo da história da vida da igreja cristã, o domingo da ressurreição, ele era mais celebrado e mais comemorado, com mais ênfase, com mais frequência, inclusive, porque todo domingo se comemorava, do que a sexta-feira da paixão, né? Porque a fé cristã, ela sempre é uma fé que se estrutura do fim para o começo, né? Ou do fim para o começo e para o meio, né? A fé cristã, ela é uma fé que está ancorada num futuro promissor, numa promessa de restauração de todas as coisas. A fé cristã, ela crê em como o bem, a verdade, a justiça é que há de prevalecer sobre o mal, o caos, né? As injustiças que os homens fazem uns com os outros, que vai haver um rearranjo de todo o cosmo, né? A gente crê num escatom, que a gente chama, num fim promissor, né? Então, algumas pessoas chamam a gente de alienados ou de utópicos por causa dessa fé, né? Mas a ressurreição de Jesus foi o comecinho, foi aquele pontapé inicial que aponta para uma consumação de todas as coisas, um futuro onde a vontade de Deus há de prevalecer finalmente e onde o povo de Deus vai ver finalmente a sua fé honrada, né? Existe tempo para a gente honrar a fé, existe tempo em que a fé vai honrar a gente. Então, o fim dos tempos é quando a gente estuda esse segmento importante da doutrina bíblica que aponta para o futuro. Um futuro que cativa o nosso coração e enche o nosso coração de esperança, né? Que é uma das 3 virtudes teológicas, né? O amor, a fé e essa que não pode faltar, que é a esperança. É muito importante que eu e você, o querido ouvinte também, tenha assim bem fundamentado no seu coração e na sua mente que a Bíblia Sagrada fala algumas coisas decisivas sobre o nosso futuro. E esse futuro é muito especial, né? E é a partir dele que nós lemos o restante do tempo, né? A gente faz meio contrário, é difícil. Uma vez aqui na igreja eu brinquei que para Deus colocar e ensinar a eternidade para nós que vivemos no tempo, ele tem que brincar com essas 3 coisas, o passado, o presente e o futuro, né? Ele tem que, de vez em quando, embaraçar essas coisas, né? Fazer uma trança aí com o passado, presente e futuro, para que a gente sempre veja
todas as coisas nessa perspectiva assim, de que o tempo não é absoluto, né? De que a eternidade vai invadir ainda o nosso tempo, né? A vida aqui na Terra. Mas é uma pergunta difícil. É difícil, né? A gente pode ficar aqui filosofando, pensando, elaborando respostas, mas é importante, primeiro, que a Bíblia fala dele, segundo, porque é o coroar de toda a expectativa, toda a fé cristã, né? A fé cristã, ela se direciona para uma consumação, para uma realização final. E saber disso de antemão nos ajuda hoje, né? Certo. Dá uma força. Mas, pastor Rodrigo, quando Jesus ele ressuscita, a gente pode dizer que ali foi inaugurado o fim dos tempos? Ou o começo do fim? Sim. Como é uma linguagem mais popular, né? Os últimos dias, né? Começa ali a realidade de tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Amém. Começa com Jesus. O fim foi inaugurado, né? Então nós estamos vivendo hoje, nós podemos dizer assim, no fim dos tempos. Nós estamos no último dia, né? Também é chamado de Você fala isso, a gente fica com medo agora. Fica meio sabiado, meu Deus. O que ele quer dizer com isso? Porque nós vemos já a realidade, né? Daquilo que foi prometido para o último dia, né? O último dia é esse período enorme de tempo, né? O último tempo, nós já vemos a concretização de muita coisa. Na verdade, nós vivemos numa tensão, né? Uma tensão que não tem como a gente falar de escatologia, não tem como a gente falar de fim dos tempos sem mencionar a tensão do já e ainda não. O fim já foi inaugurado, nós já estamos no fim. O reino de Deus já veio, o reino de Deus foi profetizado, foi anunciado por João Batista, o reino de Deus já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, na verdade, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, né? Aí, ó, notinha de rodapé importante, hein? Olha Mesmo só, mencionado no Novo Testamento, ele é o último profeta do Antigo Testamento, né? Do Antigo Pacto, e ele vem anunciando a chegada do reino de Deus, e quando vem Jesus, o reino chegou. Só que nós não vivemos ainda o reino pleno, né? Então nós vivemos nessa tensão. Nós já estamos vivendo no reino de Deus, Cristo já está reinando, né? Está à direita do Pai, Todo-Poderoso, reinando, só que ainda o reino não é pleno, né? Nós aguardamos essa plenitude do reino, onde nós teremos novos corpos, né? Os corpos transformados e novos céus e nova terra. É a nossa expectativa. Realmente, é a escatologia que puxa. Puxa todas as outras coisas, né? A nossa esperança é daquilo que vem, né? Se hoje nós sofremos com as nossas tribulações, com as nossas provas, nós nos lembramos do texto de Romanos 8:18 do apóstolo Paulo: considero que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada, ou seja, não pode ser comparados com o reino pleno, com a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Essa plenitude se dará na volta do Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, e aqui eu quero jogar e sair correndo, que é uma única volta do Senhor Jesus Cristo, não duas ou três voltas. Tem gente que acredita que tem três, né? Hoje misturou muito. Eu queria abrir o coração para vocês, né? Me ajudarem numa seguinte questão. Quando eu me converti na minha adolescência, década de 90, me converti numa igreja bem pentecostal, né? E acho que o assunto, a cada 10 assuntos falados, 9 era sobre o fim dos tempos. Inclusive, nos anos 90, tivemos alguns filmes que, assim, meus queridos irmãos, me tiravam sono, eu não dormia à noite. Que era A Marca da Besta, Um Ladrão na Noite e A Grande Tormenta. Então eram livros assim, filmes, a VHS, que, gente do céu, eu perdi o sono, né? Isso me trouxe um grande temor de estudar escatologia, né? Escatologia, terminologia, é o estudo do fim, né? Do final das coisas. Mas a gente deve, pastor Daniel, ter medo de estudar, ler sobre o fim. E eu já emendo uma segunda pergunta, né? Quando a gente pensa no final, a gente se lembra de Apocalipse. Isso. É o único texto que na Bíblia pra gente consultar sobre o fim? Não é. Não é, porque a Bíblia Sagrada ela vai falando de vários fins que apontam para o derradeiro fim, vamos dizer assim, né? Então nós somos preparados com uma série de outros fins, de outros períodos que provocam uma transição, né? O encerramento de um determinado tempo, ou de um poder reinante no mundo que vigorava até determinado tempo, depois aquele poder cai, começa uma nova época. Então ela vai falando. Eu gosto muito de citar, mencionar, já fiz isso aqui na igreja também, que
O livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Então existe um material quase que hoje poderíamos enquadrá-lo dentro da categoria de apocalíptica também, que é o tipo de literatura que falava sobre o fim e era comum lá no Antigo Oriente, né? Nas nossas Bíblias foi parar a apocalíptica inspirada por Deus, mas existiam vários outros textos concorrentes assim, que disputavam a atenção dos piedosos na época, né? Mas especialmente o livro de Daniel no Velho Testamento, o livro do Apocalipse no Novo Testamento, alguns sermões escatológicos de Jesus que nós encontramos geralmente no fim de cada evangelho, pelo menos em Mateus, Marcos e Lucas, né? Algumas passagens de João, algumas cartas do apóstolo Paulo, especialmente a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, vai falar bastante sobre isso aí também. Mas o livro de Atos menciona alguma coisa, os livros dos profetas tem muitos elementos que já eram assim elementos do conhecimento e da expectativa messiânica e escatológica do povo de Israel. Depois nós vamos explicar mais ou menos nas outras perguntas, talvez, o que estava acontecendo, né? Mas todos esses textos trazem elementos que vão ser usados de uma forma ou de outra lá no livro do Apocalipse, que é o livro que inspira tanto receio no pessoal, né? O pessoal fica... E realmente, às vezes, até eu tenho a tendência de concordar um pouco, que é bom a gente ter receio do Apocalipse mesmo, porque é um texto altamente simbológico, é um texto que foi escrito em um período assim de perseguição oficial do governo do Império Romano contra a Igreja. Então ali existe um borbulhar da expectativa escatológica da igreja. Então por isso que ler Apocalipse juntamente com esses outros livros e textos da Bíblia é o que faz mais sentido. É muito importante. Na verdade, eu gosto de dizer que você tem que ser muito bom em Antigo Testamento para se aventurar a ler o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse ele vai realmente recapitular uma série de coisas, inclusive lá do Gênesis. Por exemplo, o pastor Rodrigo vai saber até falar melhor do que eu, mas aparece a árvore da vida, aparece o arco-íris de Gênesis 6 a 9, aparece a Arca da Aliança, que depois aparece lá em Êxodo, né, e na sequência. Aparece uma série de coisas. Os querubins... O próprio livro da vida também é uma citação dos profetas. O livro da vida, que é uma citação dos profetas. Aquela visão que José tem do sol e da lua e de 11 estrelas parece ressoar no livro do Apocalipse, quando João tem a visão daquela mulher que está dando a luz, vestida da lua, do sol, pisando na lua e com 12 estrelas na cabeça. Então tem assim, são muitos elementos, Mas, mais uma vez eu vou prometer outro podcast, né? Porque o nosso negócio aqui é prometer podcast. Espero que alguém esteja anotando, né? Porque o correto mesmo seria a gente tratar sobre, assim, ter só um podcast, ou vários, né? Sobre o Apocalipse, para a gente ver que existem diferentes interpretações, existem diferentes linhas, né? O Apocalipse é para a época da igreja primitiva, por exemplo, ou é para a nossa hoje. Ele se cumpre ao longo da história, ele já se cumpriu praticamente tudo, falta só pouca coisa, como alguns falam. Tem uma série de questões aí envolvidas. Para que a gente chegue em algum lugar no nosso podcast, é bom a gente dizer que a lição do Assim Cremos, ela foi escrita com o propósito de que você entenda assim, a escatologia resumida conforme vem registrada nos nossos símbolos de fé, como a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, que foca naquilo que o pastor Rodrigo mencionou, a volta de Jesus. O mais importante para você, tem ali um pequeno, algumas gotas de curiosidade sobre esse assunto, e quem não tem, né, é você saber isso. A escatologia, o fim, orbita, né, gira ao redor dessa doutrina fundamental da nossa fé. Ela é tão fundamental que ela aparece já lá no Credo dos Apóstolos, né? Que Jesus há de voltar aqui, há de vir novamente com poder e glória, reunir os seus, né? Mas o que vai acontecer nessa época? O que vai acontecer antes dessa época? Como será essa volta? Tudo isso a gente, assim, toca de leve na lição. Vamos ter outras conversas aqui também, mas é óbvio que você está encorajado a ler, estudar um pouco mais, caso seja essa a sua vontade, né, o seu desejo, mas fique com as coisas mais importantes no começo. Jesus há de voltar aqui novamente, né? Não como ele veio na primeira vez, como cordeiro, como simples carpinteiro lá de Nazaré. Jesus vai voltar revelando a sua glória agora.
lá do céu. Do jeito que os apóstolos viram ele subir, ele vai descer. E tem uma série de questões ao redor disso, mas eu vou deixar pra gente mais especializada nisso, que é pastor Davi e pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, você que ama definições, quando a gente lida com fim dos tempos, só para definir alguns termos, né? Tem muita gente que pode ouvir uma expressão e não entender, né? Que é o tal do preterismo. Explica pra gente aí o que é preterismo. Só preterismo. O Daniel aqui, ó. O Daniel tá dizendo que tá furando os seus olhos aqui. Furou meus olhos, que de isso? fato. O preterismo é a ideia, a crença de que boa parte do Apocalipse, por exemplo, eu vou aqui me basear mais no livro do Apocalipse, né? Boa parte do Apocalipse já aconteceu. Mais especificamente, acreditam que o livro do Apocalipse até o capítulo 19 já se cumpriu no primeiro século. Os preteristas acreditam também que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. E por que o ano 70 é tão importante? É o ano que marca a destruição de Jerusalém, né? Aquela destruição que Jesus já tinha anunciado no final do livro de Mateus. Quando vocês virem o abominável da desolação, conforme profetizou o profeta Daniel, e de fato nós vemos que ali é até difícil interpretar, porque aquilo que Jesus menciona no final do livro de Mateus se cumpre no ano 70, e nós também aguardamos alguns elementos que se cumprem na volta de Jesus, né? Então são coisas que se misturam, mas os preteristas acreditam então que o Apocalipse já se cumpriu no primeiro século, a igreja já sofreu essa perseguição de Roma. Então, só para que os irmãos tenham uma ideia, a besta ali é identificada com o imperador Nero. Na verdade, a besta é o Império Romano. Um dos chifres da besta seria então o imperador Nero. O número 666 é o número que corresponde ao nome de Nero, Kaiser, né, o imperador Nero. E aguarda-se então apenas o final do livro de Apocalipse. Acredita-se inclusive que o capítulo 19 tem a queda de Jerusalém, onde Jesus vem para destruir a cidade mesmo como um juízo. É o momento do divórcio entre Deus e a noiva Israel. E nós já estamos vivenciando esse milênio, né? Esse milênio que é descrito de forma figurada, e aguardando agora a volta do Senhor Jesus Cristo para destruir Satanás, que é o último inimigo a ser vencido, porque na visão preterista a besta e o falso profeta já foram punidos, né, no ano 70, ou pelo menos naquela época, e agora aguarda então a volta de Jesus para punir Satanás, e aí vem novos céus e nova terra. Seria essa a ideia do preterismo. Existe um preterismo parcial, que é esse que eu acabei de mencionar, existe um preterismo total. Acredita que todo o Apocalipse já se cumpriu. Esse, confesso, na minha humilde opinião, bem absurdo. Ou seja, né, o preterismo literalmente vem de pretérito, né? Aquilo que já aconteceu, e então por isso essa ideia de que se cumpriu até um determinado ano, né? Pastor Daniel, assim, em linhas gerais, nós temos aí na lição do Assim Cremos, você mesmo preparou, um quadro aí explicando brevemente essas linhas, né? Porque para muita gente pode ser muito confuso a ideia de pós-milenismo, dispensacionalismo, amilenismo. Pode explicar pra gente, assim, basicamente o que significa cada um desses? Olha, o ouvinte deve entender o seguinte: existe no capítulo 20, o pastor Rodrigo acabou de explicar sobre como alguns dos preteristas, nossos irmãos que lidam com a teologia das últimas coisas, também eles se posicionam, né? Até o capítulo 19 está cumprido, faltam 20 e 21. E justamente, e o 22, verdade, até 22, tá bem lembrado. E justamente no capítulo 20 é esse capítulo que é um divisor de águas na história da igreja. É um capítulo onde nós não vemos mencionada essa expressão milênio, né? Essa expressão, nem sei se aparece na Bíblia toda, né? Mas deve nem aparecer na própria Bíblia. O que aparece no capítulo 20 é que existe ali um período de 1000 anos. Esses 1000 anos é o foco de todo o debate do que veio a gerar as principais linhas ou correntes
teológica sobre o fim. Então existe aquela corrente que diz que o milênio já está inaugurado, que é geralmente a corrente das igrejas reformadas. Ou seja, a primeira vinda de Jesus inaugura o milênio, inaugura este reino de Deus entre os homens, como o pastor Rodrigo, mais uma vez, mencionando aqui a participação dele, descreveu como sendo um reino em tensão, ou seja, um reino já presente, mas não consumado. Um reino que já nós sentimos os efeitos dele lá dentro do coração, né? Mas ainda não conseguimos apalpar esse reino, não conseguimos descobrir onde são as fronteiras desse reino. Esse reino não impõe as suas leis, não tem uma moeda, não tem uma capital, entendeu? Mas vai ter. Mas o que não impede o reino de já estar inaugurado, porque um aspecto importante do reino já está presente, que são os cidadãos do reino, né? O rei e os cidadãos já estão sendo aí, à medida que a história vai passando, estão sendo conquistados pelo Evangelho. Então o amilenismo diz, Jesus veio a primeira vez, inaugurou o milênio, ao fim desse período, na sua segunda vinda, ele encerra o reino milenar e termina a história humana como nós a conhecemos, inaugurando a nova ordem, né, a ordem da eternidade e tudo mais. O pós-milenismo é uma variação dessa visão amilenista, né, de que, na verdade, o evangelho vai crescendo, a influência da igreja vai prevalecendo no mundo inteiro, até que o mundo todo praticamente se torne cristão. Não todo assim, literalmente, mas em grande parte, de forma geral, a maioria das pessoas, das nações, será cristã. Ou receberá uma influência muito grande do cristianismo. Ou seja, o mundo todo vai se regenerar por si mesmo. E aí a gente vai ver uma diferença muito grande. Então, tá vendo? Parece com a posição amilenista e mesmo assim destoa um pouco. Porque o reino vai começar a partir do momento que o evangelho fizer o seu trabalho sobre as consciências dos homens e mulheres desse mundo. Então a igreja vai continuar pregando o evangelho. A certa altura da história da igreja, ela alcançará a maior parte dos povos do mundo. Aí, desse momento em diante, começa-se a contar o milênio. Aí, depois desse período de milênio, Jesus volta e arrebanha os seus, tá certo? É uma posição muito interessante. Muitos homens de Deus foram pós-milenistas, né? Sérios, inclusive. É uma visão muito frequente em períodos de avivamento espiritual. Quando a igreja está tudo indo bem com a igreja, o pessoal tem a tendência de abraçar mais fortemente o pós-milenismo. Para os irmãos terem uma ideia, o pós-milenismo era a corrente escatológica mais comum até o começo do século XX. A maioria das pessoas acreditava assim. Aí vieram duas guerras. Aí duas guerras mundiais, recessão em 29 e sei lá o que, revolução sexual. O povo falou, não, nós não estamos no milênio não. O pessoal até achou que não tinha pecado, né? Sabe? Muitos liberais também acabam sendo meio posicionados para o lado do pós-milenismo. Então aí o século XX deu um banho de água fria nos milenaristas e aí eles, não, vamos lançar fora o pós-milenismo, que só agora está voltando um pouquinho mais. Ô pastor André, deixa eu preciso abrir aqui uma outra caixinha, né? Abre o coração. Abre o coração. Dentro do pós-milenismo, a gente vê uma conexão com a ideia do universalismo também? Olha, pra quem não sabe, né? O universalismo é a salvação de todo mundo. Muito boa pergunta, isso mesmo. Eu não tenho o inferno não existe, então, o diabo, por isso do liberalismo, né? Eu citar assim, bibliográfica, comprovar, mas eu acredito que de todas as correntes, a que mais teria espaço e abertura para poder abraçar o universalismo seria o pós-milenismo. Porque o pós-milenismo, ele é Deus me perdoe se eu estiver julgando, né? Mas ele é o mais utópico de todos, sabe? De todos ele é o mais utópico. O amilenismo crê também no crescimento da igreja. O amilenismo crê também no avanço do evangelho. Mas o amilenismo, ele é um pouco menos ingênuo. Ele acha assim, que muitas vezes pode crescer num lugar e retroceder em outro, entendeu? Como a gente já vê, por exemplo, a Europa, que era profundamente cristã, hoje é uma região do mundo secularizada. É um alvo de missões, alvo de missões, inclusive. O norte da África foi a região mais cristã que esse mundo teve durante um período. Hoje são raríssimos os cristãos. Então a coisa vai movimentando, né, o avanço do evangelho pelo mundo, histórica e geograficamente falando. Mas o pós-milenismo, não sei, tem gente muito séria pós-milenista, eu dou crédito a essas pessoas porque eles são sinceros no estudo da Escritura Sagrada, mas eu ainda fico, por enquanto fico com o amilenismo. O pré-milenismo já é um pouco diferente. O pré-milenismo, ele acredita que Jesus
volta antes do milênio, não é depois do milênio. Tanto o amilenismo quanto o pós, Jesus volta depois do milênio. No pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio. Só que é aqui que mora o perigo, vamos dizer assim. No pré-milenismo é que é acrescentada uma ideia que hoje é predominante, muito comum na maior parte da cultura. Vamos ver se é o que eu estava pensando aqui, ó. Dos brasileiros e dos evangélicos espalhados por todo mundo, que é a ideia do famoso arrebatamento secreto. Tá certo? Então, por que Jesus volta? Que os crentes seriam privados da tribulação. A tribulação vem nesse milênio. Então, no A e no pós, o milênio é notícia boa. No pré, o milênio é notícia ruim. Sabe? Por quê? Porque Jesus volta secretamente antes, leva a sua igreja. A igreja é preservada, então, desse milênio que vai ser um milênio muito difícil e tudo mais, né? Vai ter a grande tribulação e tudo mais. E aí, no final desse milênio, Jesus volta mais uma vez para encerrar aqui a história humana. Ou seja, assim, os crentes do passado, Pedro, sofreram tribulação. Nós somos evitando tudo, nós que somos. A gente que é aqueles crentes bons. Meia boca, então tá certo. Sem contar aqueles que estão sofrendo em países onde o cristianismo é perseguido, né? Sofrem a grande tribulação deles, mas a gente não. A igreja ocidental, que é a igreja mais santa, entre aspas, né? Os bonitões não. A impressão que eu tenho é que o pré-milenismo é o mais conveniente de todos, sabe? Porque realmente ele é assim, ele é feito a gosto do cliente, sabe? Principalmente do evangelicalismo ocidental. Não, nós somos a igreja mais confortável, mais rica que teve até hoje na história, e com a gente que não vai acontecer nada mesmo. A gente já está num patamar acima dos mártires, dos pais da igreja. E uma dificuldade que eu tenho pessoalmente com o pré-milenismo é fazer, ou esperar, na verdade, não uma, mas duas voltas de Cristo. Então essas duas voltas, e essa questão do arrebatamento secreto, que o pessoal bate muito na tecla, inclusive encontra alguns textos que parecem dar margem para interpretar esse arrebatamento secreto. E ó, lembrando que existem muitas pessoas sérias, homens de Deus, também mulheres piedosas, que são pré-milenistas, que creem que de fato a igreja precisa estar se preparando, porque de repente, né, os Estados Unidos é o país mais evangélico do mundo, né? E lá a maior parte dos evangélicos são pré-milenistas, né? Então existem algumas empresas, por exemplo, empresas aéreas, por exemplo, cujos donos são pré-milenistas, que não contratam pilotos evangélicos com medo de que no dia do arrebatamento Jesus leve essa pessoa e o avião fica desgovernado e o avião cai e mate muitas pessoas. Então até isso existe, sabe? Alguns adesivos de carro, que às vezes o americano veículo assim, desgovernado em caso de arrependimento. Se veículo se desgovernar foi por causa do arrebatamento. Então até isso acontece. A gente tem que pesar também e ver. Essa é a melhor resposta? Não é a melhor resposta, né? Mas basicamente nós temos esses aí. O amilenismo, o pós-milenismo, pré-milenismo, que é o histórico, e uma outra ramificação do pré-milenismo. Esse que o pastor Rodrigo gosta demais. O pastor Rodrigo é especializado nele, que é o pré-milenismo dispensacionalista. E eu vou dar a oportunidade, então, para que ele possa explicar um pouquinho aí, né? mais sobre isso aí. Eu queria fazer uma ponderação, né, a respeito de tudo isso, porque o pré-milenismo é uma vertente muito antiga, né, na história da igreja. Sim. Que nós conhecemos como pré-milenismo histórico. Na verdade, essa ideia do arrebatamento secreto não consta no pré-milenismo histórico, aquele que você encontra nos pais da igreja, por exemplo. É muito nova, né? Essa ideia do arrebatamento secreto é uma ideia do dispensacionalismo, né? Que é um pré-milenismo do século XVIII para cá. Na verdade, o dispensacionalismo, né, a vertente dispensacionalista começa no século XIX, mas no século XVIII você tem alguns jesuítas, né, que influenciam até mesmo o meio evangélico com essa doutrina, com essa teologia, né? Mas o pré-milenismo histórico, por exemplo, acredita num milênio literal que vem depois da volta de Cristo, mas que a igreja vai passar pela grande tribulação. Um grande defensor dessa linha é o famoso Russell Shedd. Russell Shedd acredita no milênio, mas acredita que a igreja passaria pela grande tribulação. Agora, o dispensacionalismo, se você quiser conhecer o dispensacionalismo, você assiste os filmes que o pastor Davi mencionou no início desse podcast, né? Deixados para trás. Deixados para trás. E
Assim, nós temos irmãos na nossa igreja, irmãos bem mais crentes do que eu, com certeza, que adotam a visão dispensacionalista, né? Eu creio que muitos acabam abraçando o dispensacionalismo nem tanto por convicção, mas por afinidade, pela origem, pelo momento em que da vida que ouviu essa doutrina. Mas a teologia reformada é uma teologia que tem como pano de fundo, não sei se é a melhor expressão, a teologia da aliança, né? A teologia do pacto. E o dispensacionalismo não casa com a teologia do pacto. Dentre essas aqui mencionadas pelo pastor Daniel, né? Amilenismo, o pós-milenismo. Agora o pastor Daniel, o pastor Davi podem me corrigir, mas acredito que o amilenismo é a que mais concorda, é a que mais combina, né? Com a teologia do pacto. Mas você encontra pessoas que pertencem ou que abraçam a teologia do pacto, mas são pós-milenistas, e até mesmo pré-milenistas. É possível. Mas geralmente esse pré-milenista é um pré-milenista histórico. Acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. É interessante que quando a gente coloca esse exemplo da saga do povo de Deus no Antigo Testamento, em paralelo com essas linhas, a gente vê que o amilenismo é o que mais se parece com a saga do povo, né? Saindo de um lugar, chegando ao outro, passando pela luta, né? E aqui no quadro mesmo, o amilenismo ele é uma ideia um pouco mais clara, mais simples, enfim. Como vocês mesmos disseram, há grandes homens de Deus e pensadores que pensam diferente em relação a essas linhas aí, né? Eu creio que o amilenismo ela foi pouco propagada, né? Comparado com a propaganda que se fez no dispensacionalismo, com filmes, com sermões, com livros, né? Porque é uma doutrina muito especulativa. Isso aguça, né, o interesse das pessoas, né? As pessoas querem saber se de fato vai ter um escorpião com cabeça de não sei o que, com a cauda não sei como. Então essa especulação, toda essa especulação, até travei a língua aqui, ela é muito hollywoodiana, né? Então é mais atraente. O amilenismo é muito simples, né, pra gente gastar tempo estudando. Amilenismo, Jesus volta, novos céus e nova terra. É mais prática, né? Eu gosto dessa visão, é mais prática. Infelizmente, como não aconteceu ainda a volta de Jesus, não tem como a gente bater o martelo, não tem, né? Mas é um trabalho dentro mesmo. Desse conjunto de doutrinas, né, que nós temos, né, dentro daquilo que nós vemos na Bíblia e estudamos, parece que o amilenismo se conforma mais. Pelo menos na minha opinião, eu sei que o pastor Davi tem um pezinho lá no dispensacionalismo. Vixe, meu Deus. Eu até vou editar isso no podcast. Pastor Daniel, pensando aí já, caminhando para o final desse podcast, a gente fala sobre alguns sinais que antecederão a volta do Senhor, né? Você pode citar alguns desses sinais para que a gente fique ligado, fique de olho e não seja pego, como diz popularmente, de calça curta? Na verdade, queridos, esse assunto ele é fascinante, encantador, porque, como o pastor Rodrigo disse, a posição que nós adotamos de um milênio já inaugurado pela primeira vinda de Jesus e tudo mais, e de como a igreja vai ao longo da história vivenciando e prevalecendo em sua caminhada, como o pastor Davi também fez questão de pontuar. Mas os textos é interessante, queridos. A verdade é que, por melhor que seja a nossa teologia, e louvamos a Deus porque temos uma boa teologia. A teologia reformada é uma teologia madura, é uma teologia bem fundamentada biblicamente, é uma teologia que tem sido honrada pelo tempo, porque onde ela chega, ela tem sido portadora de progresso, de desenvolvimento, de promoção do ser humano, de adoração a Deus de uma forma tão bonita, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou partidário da teologia reformada. Mas o fato é, queridos, que a Bíblia Sagrada, ela não é possível domesticá-la nem com a nossa teologia reformada. A verdade é essa, sabe? A gente tenta aparar algumas arestas, colocar assim, tentar formatar algumas coisas, mas não tem jeito de domesticar a Bíblia. A gente tem que ler, crer e fazer mesmo o nosso esforço teológico, sempre mantendo, então, em mente de que Deus está acima do pensamento do homem, né? Então o pastor Rodrigo muito bem destacou. A nossa teologia amilenista, ela é a mais simples de todas. E de fato é.
se você for pensar ou conhecer aquelas linhas, hoje já existem gráficos assim que tentam desenhar literalmente como que é a linha do tempo em cada uma dessas visões, o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. A do amilenismo é a mais simples, é uma linha só. Uma linha só. A cruz e a volta no final. Pronto, né? Mas isso não deixa de realmente mostrar ou apontar para nós alguns textos bíblicos que ao menos provocam muito o coração da gente, né? Então, nos manuais de teologia, por aí fora, vocês vão ver, por exemplo, se quer alguém que tiver um pouco mais de interesse, vai ver, por exemplo, que a Bíblia menciona a conversão do povo judeu em grande parte antes da volta de Jesus. Aí existe uma briga. Tem gente que acha que isso é uma menção ao progresso, ao crescimento da igreja, outros acham que não, que é realmente uma menção à conversão maciça dos judeus, sabe? É muito. Nós temos que trazer um cara especializado na igreja sobre isso aí. Porque, por exemplo, eu acredito ser uma conversão de um número muito grande de judeus étnicos mesmo, de judeus de sangue, né? Então nós temos lá no Velho Testamento, tanto no Novo Testamento também, menções a esse negócio, que vai haver uma plenitude dos judeus. Nós vemos na Bíblia Sagrada, principalmente da parte do apóstolo Paulo, por exemplo, antecipar a manifestação do anticristo. Só para vocês terem uma ideia, é uma dos pontos da Bíblia Sagrada mais debatidos na história. A gente brinca que a Bíblia fala que o número da besta é 666, né? Mas tem mais de 666 interpretação sobre o 666. Então, você pensa o tamanho da briga, né? Então, conversão dos judeus, manifestação do anticristo. A Bíblia fala a respeito de uma apostasia geral que vai acontecer na igreja. Aí muita gente pode perguntar, mas a gente já não está vivendo isso hoje? As igrejas estão tão longe dos padrões bíblicos? Pode ser, pode não ser, né? E a Bíblia, dos lábios do próprio Senhor Jesus, vem a informação a respeito de como que o próprio mundo físico ia já dar sinais assim de um desgaste flagrante, sabe? Parece que de forma iminente algo está para acontecer. Quando ele menciona sinais, maravilhas, terremotos, sinais nos céus, a ordem do cosmos entrando em colapso. E a gente vê algumas. Tem gente até hoje que quando chega a época do cometa Halley ou outra coisa, fica desesperado, né? Será que não é isso? Mas a Bíblia chega a mencionar. Chover um pouco mais forte, o tempo ficou nublado. Meu Deus, lembra que o senhor falou que não era por água, né? De novo. Então, realmente, tem alguns sinais que a Bíblia faz questão, mas todo o vamos dizer assim, o X da questão não é tanto saber sobre os sinais, mas como interpretar esses sinais. É aí que mora a polêmica. Né? E sabe que, tentando completar aqui, viu, pastor Daniel, isso que o pastor acabou de mencionar, eu creio que a gente precisa ter uma certa honestidade teológica, porque cada um adota a linha escatológica que quiser. Claro. E toda a linha escatológica está comprometida com seus pressupostos. Sim. É quando a gente fala, por exemplo, eu prefiro o pré-milenismo, ou eu prefiro o pós-milenismo ou amilenismo, nós citamos homens do passado que se debruçaram no texto bíblico. Então, quando nós defendemos o amilenismo, nós podemos citar, conforme disse João Calvino, conforme disse Martinho Lutero, conforme disse R.C. Sproul. E tem pessoas que não gostam disso, né? Não, vocês têm que citar apenas a Bíblia, vocês têm que ficar só com a Bíblia, que parece um argumento piedoso, né? Mas é ignorância, né? Porque todas as visões usam a Bíblia para interpretação, claro. E você pode adotar uma certa linha escatológica sem citar nome de fulano, mas pode ter certeza que ela está comprometida com os pressupostos de uma linha escatológica ou então de alguém. Então a gente tem que ser honesto, né? Tem que ser honesto, ninguém é Adão nessas questões. Tem gente muito ninguém é Adão é boa. Que tem essa síndrome de Adão, acha que é o primeiro, né? As discussões de hoje foram lançadas lá no passado. Então muitas vezes a gente cita um ou outro para, assim, consubstanciar a nossa posição, né? Para a gente dar um pouco mais de peso para, olha, essa posição não é inventada agora, né? Então ela vem acompanhando. Então, por exemplo, eu sou partidarista do amilenismo. Eu poderia dar uma cartada e dizer assim, que ela é a teologia oficial da igreja cristã. Desde todas as épocas. Oficial é o amilenismo. Tanto é que a própria igreja católica também adota, né, o amilenismo. Tanto a romana como a ortodoxa. A ortodoxa. A maior parte das linhas protestantes adota. Porque é aquela que se tornou a oficial. Só que é o que o pastor Rodrigo diz. Isso aí não é questão fechada, irmãos. Não é questão fechada. É uma questão que existe
uma série de polêmicas. Até porque a gente pega no Brasil, que ele é maciçamente pentecostal, neopentecostal. Existe uma doutrina envolvendo a própria linha pelagiana, semi-pelagiana, arminiana, que é a questão das obras para salvação. Então tem aquele, não, vou permanecer até o final, aí pega um link, um versículo isolado de Apocalipse, ao que perseverar até o fim. E aí você começa a construir, aí você olha para essa linha e fala assim, não, é isso que eu acredito. Então, essa questão de isenção aí é impossível. É impossível. Como aprendemos hoje, ninguém é Adão. Ninguém é Adão. Essas questões e nem E outras. a gente, quando abraça uma linha escatológica ou teológica, a gente precisa saber onde isso vai desembocar, né? Quando a As gente abraça, implicações, por né? exemplo, o dispensacionalismo, você abraça a ideia de uma igreja mimada. Você abraça uma ideia de uma igreja que pisa na bola, mas na hora da aprovação, na hora da peneira, Deus vai isentar o filho da disciplina. E também você pode despertar um pensamento equivocado, que eu já mencionei num outro podcast, do sujeito que diz que eu vou viver a vida do meu jeito, conheço evangélico, porque quando a igreja for arrebatada haverá uma segunda chance. Aí eu tomo jeito. Agora, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Toda a linha que a gente abraça, a gente precisa tentar entender, pesquisar, ir atrás, onde isso vai desembocar, né? Como se fosse um riacho. Onde isso vai dar. Porque pode ser edificante ou pode ser muito perigoso, pode ser muito danoso, né? Para nossa edificação. Por isso, ouça, pesquise e estude, fará bem para você. Muito bem, nós estamos chegando ao fim desse podcast. Lembrando que se você é crente em Jesus, tenha tranquilidade, segurança que Ele virá buscar a sua igreja. E no final das contas, independente da linha, Jesus é o vencedor. Ele, a sua igreja, triunfará. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo podcast do John Knox.